Olá, eu sou o professor Miderson e aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a continuidade do nosso trabalho. Então, eu tinha pedido para vocês fazerem uma leitura de um material que eu postei no Moodle, e nesse material ele fala sobre grandezas, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, razões, proporções, e o nosso objetivo dessa aula é conhecer um pouquinho e fazermos algumas atividades relacionadas à regra de três simples e regra de três composta. Para isso, eu postei no Moodle um material para vocês participarem, para vocês fazerem. Mas vejam, quero resolver dois exercícios aqui com vocês. Se vocês se sentirem confortáveis, se vocês compreenderam, eu vou postar outras atividades relacionadas a isso, tá? Então, são exercícios bem simples e eu quero aqui que você verifique. Então, temos aqui essa atividade, tá? Então, ele tem a primeira parte, regra de três simples, a segunda parte, regra de três composta. Nesse material, o segundo exercício é exatamente esse que eu quero que vocês compreendam. Uma enfermeira leva 30 minutos para aplicar 300 ml de soro. Então, 300 ml de soro, 30 minutos. Vejam, nós temos as duas grandezas, que é o tempo, né, em minutos, e a quantidade, que é ml de soro. Tá? Então, 30 minutos, uma enfermeira leva 30 minutos para aplicar 300 ml de soro. Ok. Quanto tempo levará para aplicar 600 ml de soro? Então, ó, eu coloquei grandeza embaixo de grandeza. Retomando naquele material que eu pedi para vocês lerem, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser quantificado. Tá? Bem, e aí vamos resolver esse primeiro exercício. A primeira ideia, quando eu tenho uma regra de três, que pode ser simples ou pode ser composta. Ela pode ser simples e pode ser diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Então, como que eu resolvo isso? Como que eu entendo esse exercício? Um macete que eu tenho é sempre eu aponto do menor para o maior. Então, vejam, a grandeza ml de soro tem 300 e aqui 600. Então, eu faço uma seta aqui apontando do menor para o maior. Beleza? Muito bem. Agora, eu faço a comparação entre as grandezas, sempre buscando a variável, a grandeza que está incógnita. Então, onde está a incógnita aqui? Em minutos. Por quê? 30 minutos, ele aplica 300 ml de soro. 30 minutos, 300 ml de soro. Quanto tempo? Tempo é o que eu não conheço, então coloquei X. Levará para aplicar 600 ml. Então, a grandeza do tempo é onde está a incógnita, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta, tá? Então, primeiro aponto aqui do menor para o maior, e aqui eu faço a seguinte pergunta. Se em 30 minutos, a enfermeira aplica 300 ml de soro, então uma enfermeira leva 30 minutos para aplicar 300 ml de soro, tá? Quanto tempo ela levará para aplicar 600 ml? Então, olha lá, em 30 minutos ela demora para aplicar 300 ml de soro. Para que ela aplique 600 ml de soro, ela vai precisar de mais ou menos tempo, né? Então eu tenho que fazer essa pergunta. E é óbvio que ela precisará de mais tempo. Por quê? Em 30 minutos ela aplica 300 ml. Para ela aplicar 600 ml, ela vai precisar de mais tempo. Então, esse mais tempo aqui quer dizer que x vai ser maior do que 30. Consequentemente, eu coloco a seta aqui apontada para baixo. Tá? E aí eu tenho que pensar da seguinte maneira: seta para baixo, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, diretamente. Vou escrever aqui, ó, de diretamente, tá? Diretamente proporcionais, tá bom? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas grandezas não se alteram. Então, diretamente proporcional, eu vou fazer a mesma conta aqui, ó.
30 está para x, 30 está para x, porque elas são proporcionais. Assim como, ó, igual 300 está para assim como 300 está para 600. Então, eu monto aqui da mesma maneira, tá? Do mesmo jeito. Então, vamos lá? 30 está para x, ó, 30 está para x, assim como 300 está para 600. Bom, eu vou resolver aqui, mas lembrando, eu tenho 2 zeros em cima, tenho 2 zeros embaixo, cancela. O que sobrou? 3 sobre 6, né? Mas acontece que o 3 eu posso simplificar, vai sobrar 1, né? 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3 é 2. Então, o que sobrou aqui? 1 sobre 2, e aqui 30 sobre x. Eu faço uma multiplicação cruzada, tá? Multiplicação cruzada desses valores. Tá bom? E aí, fazendo a multiplicação cruzada, eu vou encontrar que x é igual a 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 2, 60. Então, quantos minutos essa enfermeira vai demorar para aplicar 600 ml de soro? Eu encontrei aqui 60 minutos, né? 60 minutos é 1 hora, tá? Então, nesse caso ficou simples porque é uma grandeza diretamente proporcional. Se fosse uma grandeza inversamente proporcional, eu teria que inverter um valor. Então, eu teria que inverter, ao invés de ser 30 sobre 300 sobre 600, seria 600 sobre 300, tá? Eu vou fazer mais um exercício, só que agora pensando em regra de 3 composta, tá? Então, vamos fazer leitura do exercício. E eu tenho aqui novamente. Observe, em um laboratório, 3 funcionários, trabalhando 4 horas por dia, produzem 180 frascos de álcool em gel em 3 dias, tá? Então, eu coloquei aqui as grandezas, ó. Funcionários, horas dia, 180 frascos e 3 dias. Beleza. E aí ele faz uma pergunta. Quantos frascos, ó, coloquei aqui, quantos frascos, é o que eu não tenho, quantos frascos, serão produzidos por 6 funcionários, ó, grandeza embaixo de grandeza, trabalhando 6 horas por dia. Então, ó, 6 funcionários trabalhando 6 horas por dia, tá? Eu tenho que comparar, então, todas com a incógnita, fazendo a pergunta, tá bom? Então, vamos pensar. Se eu tenho 3 funcionários, eles produzem 180 frascos, ó. Estão vendo? Ó? 3 funcionários produzem 180 frascos. Eu tenho que comparar todas com a variável que está incógnita. Então, 3 funcionários produzem 180 frascos, tá? E aí eu vou pensar, 6 funcionários farão mais ou menos frascos de álcool? Farão mais, né? Então, se farão mais, o X aqui é maior que 180. Aqui a setinha vai ser para baixo, tá? Eu coloco aqui que a seta é para baixo porque ele aponta sempre do menor para o maior. Ó. Então, ó, 4 para 6, 3 para 6, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Ela é diretamente proporcional. E agora eu vou fazer aqui essa grandeza. Então, eu vou pensar o seguinte. Trabalhando 4 horas por dia, produz 180 frascos, certo? Então, trabalhando 4 horas por dia, produz 180 frascos. Se eu trabalhar 6 horas por dia, vou produzir mais ou menos frascos? Vou produzir mais frascos. Então, o 180 aqui seria menor que o x. Então, comparando esses dois aqui, eu tenho que ela também é diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional. Bom, diretamente proporcional. Estou escrevendo aqui diretamente. Tá?
Diretamente, diretamente. Ó. Seta para baixo, diretamente. Seta para baixo, diretamente proporcional, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou inverter nenhuma dessas grandezas, tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó. 180. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, ele vai ficar assim. Então, vai ficar assim. 180. Então, vai ficar 180. É igual. Aliás, 180 está para x, ó, 180 está para x. Assim como. Vejam, as setinhas são todas para baixo, então ela é diretamente proporcional. Então vai ficar 3 sextos, ó, tá vendo? 3 sextos por quê? Porque tá aqui, ó, 3 em cima e o 6 embaixo. Vezes, agora eu tenho uma composta, porque eu tenho mais de uma grandeza, né? 4 sextos. 4 sextos. 4 sextos. Bem, alguém poderia falar para mim, poderia perguntar, professor, mas e a grandeza dias aqui, ó? 3 dias, 3 dias. Mas observem que ele pergunta, ele fala em 3 dias e aqui em 3 dias também. Então, se eu colocar aqui 3 sobre 3, vai ser igual a 1. Não vai alterar nada. Entenderam? Então, por isso que eu não coloquei o 3 aqui, tá? A variável, a grandeza dias, tá? Por isso que eu não coloquei. Tudo bem? Bom, e aí nós vamos pensar o seguinte, posso simplificar, né? Vou fazer uma simplificação aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui 3 e 6. Então, vou simplificar aqui, ficou 1 sobre 2. Ó, sobre 2. Mas por quê, professor? Porque 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2, tá? Então, ficou 1 sobre 2. Bom, e aqui eu poderia simplificar por 2 também, né? Então, ficaria 2 e aqui 3, né? Simplifiquei por 2, né? Ó, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Tudo bem? E aí, vamos fazer aqui. Se eu pegar e fizer a multiplicação direta aqui, só um segundo. Então, eu vou trazer aqui para a gente verificar. Então, observe, ele vai ficar 180 igual. Então, 180 sobre x. 180 sobre x é igual. E aí, o que sobrou? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele ficou 1 sobre 2, né? Então, 2 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Então, vou colocar aqui 2. 2. Dividido. Dividido 2 vezes 3, 6. Então, aqui, 6. 6. Beleza? Bom, mas acontece que 2 sobre 6 eu posso simplificar. Isso aqui é igual a 1 e aqui 3. Beleza? E agora? E agora eu faço a multiplicação cruzada. Então, eu tenho aqui x vezes 2, aliás, x vezes 1, x. Então, aqui sobrou x. X. E aí eu vou ter x vezes 1, 1x, certo? E aqui igual 3 vezes 180, 520.
540. E aqui eu sigo no resultado final, 540, tá? Vejam, a pergunta que ele coloca é: quantos frascos serão produzidos por 6 funcionários trabalhando 6 horas por dia em 3 dias? Então, vejam, ele no primeiro momento, ele trabalhava 4 horas por dia, depois aumentou 2 horas, está trabalhando 6 horas por dia. E depois que o número de funcionários dobrou. Então tinha 3 funcionários, passei a ter 6 funcionários. E aí, consequentemente, qual seria a quantidade de frascos produzidos? A quantidade de frascos produzida seria de 540 frascos, tá? Eu quero que vocês observem essas atividades, façam essas atividades, tá? E no Moodle eu vou deixar uma pergunta no chat e eu quero que todos participem, que todos respondam. Essa pergunta será em cima desse conteúdo. Se você entendeu, você tem dúvida, eu quero que você interaja no fórum, tá? Coloque seu nome completo e reaja. Poxa, professor, eu entendi. Professor, eu vi regra de 3, mas eu não lembrava. Professor, não entendi, tá claro, tá? Para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então era isso, grande abraço, qualquer coisa, postem no Moodle lá, que eu estarei à disposição.